Boa noite, amigos do gastronegócio, beleza? Só do restaurante, e suas variações, marmitarias, pizzarias, churrascarias, hamburguerias e outros tipos de especialidades, tipos food truck, cafeterias. Meu grande abraço. E aqui, esse canal especificamente, o meu objetivo é ajudar quem está começando. A jornada de quem quer começar um negócio. Deixa eu baixar um pouco assim, para minha voz não ficar muito abafado. Então, o intuito é ajudar para quem todo dia tem gente procurando entrar no ramo. Gosta. Esse ramo, de fato, é uma delícia, é dinâmico, mas a gente tem que ter técnica para poder entrar, porque todo negócio é um negócio, especificamente, antes de mais nada, antes de ter o prazer, a gente ter prazer de ir para uma cozinha, um prazer de se dedicar, a gente tem que entender, ter em mente que existe esse negócio precisa dar lucro. Então, muita gente vai e vive da paixão e acaba entrando pelo cano. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre isso. Segundo o Sebrae, os principais fatores que fazem com que a empresa feche nos primeiros 2 anos, 3 anos, antes dos 5 anos de vida, é a falta de planejamento, gestão e o próprio empreendedor com maus hábitos. Ele não sabe, ele não se preparou para ser um empresário. Ele é um cara que vinha de outras, talvez um garçom, talvez um cozinheiro, talvez alguém que gosta de cozinhar, e não foi preparado. Então, o objetivo da minha escola é esse, é preparar você para ser empresário do seu ramo. Está começando, você certamente tem uma habilidade de cozinha, e agora você vai cuidar de um negócio gastronômico, que faz toda a diferença. Então, vamos lá, preparei aqui um texto, para a gente poder seguir aqui o roteiro. Então, eu começo exatamente falando, você sonha em montar um restaurante, mas não sabe exatamente, quando eu falo restaurante e similares. Restaurante, toda a cadeia que envolve os modelos, os tipos, as características, que são enormes, tem muitos, de restauração, né? Então, a gente envolve tudo isso e segue a mesma característica de gestão de um negócio, mudando as suas características, evidentemente. Então, se você não sabe por onde começar, fique comigo, essa aula é para você. Então, hoje eu vou te mostrar porque tudo começa com um planejamento. E não é qualquer planejamento, é um planejamento certo, adequado e específico para negócios gastronômicos. O planejamento, ele é o ponto de partida. Antes de você sair gastando com uma cadeira, você primeiro tem que fazer um planejamento. Mas meu negócio é pequenininho, meu negócio é na minha garagem, meu negócio não sei o que, não interessa. É negócio, vai mexer com dinheiro. É preciso você começar certo, independente do tamanho, independente do modelo, independente. O que aqui a gente coloca são as boas práticas gerenciais. Porque se você for dar comida, é diferente. Aí tá beleza, você tem que se preparar em absolutamente nada. Mas se você pretende dedicar a sua vida e seu dinheiro, independente do valor que seja para você poder investir, você tem que fazer a coisa certa. E existe uma dinâmica, existe uma sequência, existe uma ciência por trás disso. E é ela que eu vou te mostrar agora, dando umas pinceladas, como é que você faz isso. Antes de mais nada, então eu quero me apresentar aqui. Sou Mauro Gonçalves, eu sou restaurateur, mentor de novos empresários, novos empreendedores, para quem está entrando no ramo há mais de 40 anos, nasci praticamente dentro desse ramo, tive sucesso, mas também tive muitos desafios. E um dos principais motivos desse canal, que eu me lembrei, que no começo eu não tinha com quem contar. Meu pai tinha falecido, eu tinha 19 anos, apesar de estar trabalhando com ele desde os 15, era meu mentor. Mas depois que ele faleceu, eu tive que me virar. Eu não sabia, ele não me ensinou quanto a questão de gerência de negócio. Apenas gerenciamentos de rotina, processos, que também é importante, mas muito vinculado ao resultado financeiro. Então, aqui, o que eu ensino é que tudo está vinculado ao dinheiro. Tudo começa com o dinheiro e termina com o dinheiro. Então, os processos, o gerenciamento, o que você faz na cozinha, no salão, no bar, seja o que for, isso tem que ter um viés, uma meta específica, que vai esbarrar no seu resultado. Se você não fizer isso, você trabalha na cega e é muito provável que você não ganhe dinheiro algum e até saia devendo, não consiga lograr a questão do lucro. E o lucro nada mais é do que a gestão de todos esses processos que envolvem custo. E no final das contas, você tem que amarrar todos os seus processos bem bonitinho, direitinho, para que ao final de um período, um mês, você tenha sobra. O lucro é na sobra de caixa. Você faturou e você conseguiu pagar todas as suas despesas e você tem uma sobra. Essa sobra é o lucro. Muita gente erra quanto a essa questão. Estou saindo já aqui do tempo, porque eu acabo falando demais, me empolgo e muita gente acha que, eu mesmo, lá atrás, a gente chegava e dizia assim, olha, não, eu vou colocar aqui, somente eu sou da época que eu peguei inflação muito alta, era muito jovem, mas inflação que a gente era de modo, multiplica por 3 e tal, e cria aquelas doidices, aqui lá escutou uma pessoa, vou botar um markup de tanto, isso, ok, isso faz parte de uma parte, e no final das contas, o que vai nivelar a questão de preço é mercado. Você, por mais você pode botar uma 1000%, não adianta, você não vai vender. Quem nivela é mercado, e você tem que fazer o contrário. Nivelou pelo mercado, se todo mundo vende a sua concorrência vende a 50%, você não pode vender a 80%.
porque você não vai vender. Eu disse, por que esse cara está cobrando lá 80, se eu, tipo você como consumidor? Mas o que você tem que fazer? Gerir a sua estrutura para cobrir, para que todo esse preço ele consiga ser vendido, volume de venda consiga cobrir os seus custos fixos e o seu custo variável esteja controlado. Eu ensino, inclusive, na minha mentoria, essa questão. Olha, a gente tem 2 tipos de custo. Então, para não me alongar, eu vou entrar aqui numa questão mais genérica, tá? Então, eu vou te mostrar hoje, porque tudo começa com planejamento. E não é qualquer planejamento, como eu disse, é um planejamento de gasto do negócio que segue uma metodologia comprovada. Existe, sim, o plano de negócio que está por trás disso, e eu encontrei, fui criando uma dinâmica mais simples de ser entendida, mais fácil e voltado para a nossa atividade. Né? Então, tem como base o plano de negócio, que ele é genérico, isso é para qualquer negócio, é algo validado demais e é algo que todo mundo deve fazer. Então, esse planejamento tem o poder de transformar suas ideias em números, transformar números em indicadores, e indicadores, aliás, a questão dos processos, né? Transformar ideias em processos em números em indicadores. É sempre assim. Então, a gente administra um negócio, uma empresa, através de número. São os indicadores que dizem se a gente está no caminho certo ou não. Então, o seu trabalho, todo dia, você abre o seu restaurante de manhã, vai lá, se esforça, sai lá meia-noite, entra às 8, sai meia-noite. E aí você está lá, dando seu gás, atendendo cliente, indo para a cozinha, aquela loucura. Mas, e com muito prazer que você gosta disso. Mas você tem que entender que ali é um negócio que você tem. Como é que você vai validar, saber se eu estou no caminho certo? Sem ter uma meta definida e sem ter os indicadores que digam para você, fulano, cara, tu tá no caminho certo. O teu objetivo é lucro. Nada mais bem simples, é lucro. Então, a maneira que você tem para poder você lucrar é através da gestão financeira. São os indicadores que eu disse aqui agora, beleza? Então, e a gente precisa, com o planejamento, a gente monta tudo isso. E aí você começa a transformar essas suas metas, os seus processos, começa a controlar os seus processos para que as suas metas sejam atingidas. Esse é o ponto. Beleza? Bom, muito bem. Esse plano também, ele foi construído também para a gente fazer uma previsão. É a minha ideia, eu estou montando meu restaurante no meu bairro, na minha condição, será que é uma boa ideia? Será que vai ser legal? Minha previsão de lucro. A previsão de lucro é que o mapa vai montando, como se fosse um Lego, e ele vai pegar a sua ideia, como você vai ver aqui agora. Vai pegando a sua ideia, vai construindo, e no final das contas, resume-se no seguinte cálculo. O que eu vendi cobriu todas as minhas despesas fixas e variáveis, me gerou um lucro, então esse negócio tem potencial para que eu possa lucrar. Mas tem muita gente que já começa com o negócio, já devendo, não sabe. Começa, por exemplo, no plano, a gente consegue ter, por exemplo, ter uma ideia de quanto você precisa para começar. Né? Quanto você precisa de capital de giro, muita gente não sabe o que é isso. Capital de giro, né, eu explico, não vou explicar agora, para não ficar imenso, são muitas coisas para a gente poder ver. Vocês vão ver aqui de uma maneira que eu vou estar fazendo, bem genérica, de uma forma muito tranquila, muito simples, mas para você entender da importância do poder desse plano. Então você consegue ter essa previsibilidade. Chegou lá, quando você calcula e joga todas as informações, na minha mentoria, a gente tem um construtor que foi feito para facilitar todo esse processo de conta. Você não está fazendo conta. Jogando e o simulador vai vendo a sua facilidade, se você está no caminho certo ou não. Né? Então, para que você possa abrir o seu negócio com tranquilidade, já sabendo, olha, meu ponto de equilíbrio que eu ensino nas aulas também, né? Que é ponto de equilíbrio. Procurei ter uma aula específica sobre isso. Né? Então, você poder ter a noção. E a outra questão também é a parte gerencial, que é a parte de gerenciar os processos. É por isso que eu digo, dono de restaurante que está começando, cara, restaurante, cozinha é maravilhoso, eu adoro cozinha, você também gosta, né? Mas quando a gente monta um negócio, a gente não é mais da cozinha, não. A gente é gestor, a gente é o dono. Então isso passa a ser o cara que cuida dos processos. E não cuida dos processos só da cozinha, que é importante, mas tem outras coisas, tem o xarifado, tem o salão, e por aí vai. Então, o plano de negócio, afinal de contas, o que é? Esse plano de negócio é uma ferramenta estratégica que foi criada no final do século XX, para uma demanda muito grande de empresas. Isso é uma ferramenta, se não me engano, americana. E ele foi criado na década de 60, eu acho. 60, 70. Eu sou apaixonado por essa ferramenta. Porque aqui, o primeiro módulo da minha mentoria trabalhava especificamente nisso, porque eu acho que ninguém pode, é uma loucura, o cara começar um negócio sem ter feito um planejamento como um ensino. E, na verdade, eu não criei essa ferramenta já existe, né? Mas ela foi, a minha estrutura, a maneira como eu ensino, para não ficar muito complexo, pegando todas as coisas importantes do plano e desenvolvido para que haja mais compreensão de uma maneira mais facilitada. Você então vai poder, através do plano, o empreendedor ele pode, porque quem vai empreender, quem vai estar começando um negócio, tá? Quando você abrir o seu negócio, você já não é mais empreendedor, você é um gestor, você é o dono. Então, empreendedor, você vai estar empreendendo, vai estar começando um negócio, vai estar, botou o seu dinheiro, acreditou, você é um empreendedor. A partir daí, meu aluno é um gestor, ele é o dono. Então ele começa, eu tô falando aqui. Então a gente vai, o empreendedor, antes de começar, ninguém é burro. A gente vai, eu tenho aqui tantos R$1.000 para poder abrir um negócio. O que eu faço? Então a gente vai começar com o plano. Então o plano, a gente planeja, organiza e executa os seus negócios com segurança baseado em números. Então, como eu falei inicialmente, a gente começa com uma ideia. A ideia, a gente pega
cria um processo, do processo a gente cria números a gente chega nos indicadores. E a gente começa a identificar mais na frente, quando você tem os mecanismos, umas ferramentas que eu ensino, você chegar e dizer assim, poxa, meu CMV está em tantos por cento. Então, eu não posso, eu tenho que me cuidar. Tá? Meu custo fixo está com um percentual acima, entendeu? Esse tipo de coisa. Então, é mais ou menos assim. Esse plano, ele é para ser utilizado em qualquer negócio, né? Mas assim, como eu falei, nos restaurantes, a gente tem uma coisa mais especial, a gente foca muito na questão, umas questões, a ideia é o mesmo, né? Segue a mesma, mas tem coisas, tem detalhes que são importantes que no programa do plano, a gente, assim, para leigo, fica mais difícil de acompanhar. Pra você ter ideia, mas eu coloco sempre esse exemplo. Por que o plano é importante, Mauro? Porque você imagina aqui, você vai viajar, você vai com um emprego, vai para uma cidade que você nunca foi, né? Você vai sem mapa, sem GPS, sem nada. E você vai simplesmente aventurar. Você faria um programa desse? E por que a sua empresa, o seu negócio, você vai estar investindo uma grana boa, certamente depende da questão do valor, mas certamente é um dinheiro suado, você, ou emprestado, seja o que for. Mas de uma maneira irresponsável, vai chegar e vai montar esse negócio sem saber, sem fazer o mínimo planejamento. Então fica comigo, tem muita coisa, eu vou te explicar por que você precisa, os passos que a gente faz para a gente construindo essa ideia e chega no final a gente diz assim, cara, esse meu negócio é bom, esse meu negócio não é, ou esse negócio eu preciso ajustar antes de abrir. Rapaz, isso tira um peso enorme, porque você não é nem um franco atirador e nem, né, você não vai sair aí gastando seu dinheiro, aventurando. Com o plano fica mais fácil. Não é que o plano simplesmente eu diga assim, vai dar tudo certo. Não, ele prevê coisas factíveis que a gente, em qualquer negócio no começo, a gente passa. Então, coisas assim, iniciais, você não vai passar mais, você está com o plano pronto. Então, ele cobre todas essas coisas. Mas outras situações que passem, você entendeu, né? Então, não vai estar... O avião caiu, isso aí é impossível. Né? Imagine que você quer, então, viajar para uma cidade desconhecida, como é que você vai fazer esse negócio? Então, você precisa de um mecanismo. O que você faz antes de viajar? Eu, pelo menos, eu não gosto de estar de bobeira, né? Qual é a rota, quanto tempo leva, meu carro fez a revisão, como é que vai ser feito, como é que todo o processo da viagem tem que ser planejado. Ao mesmo tempo, para eu sair de casa, estar com a minha família, estar no carro, eu estou seguro, porque está tudo, o que eu consegui prever aqui, eu não vou ser pego de surpresa. Né? Então, vamos lá. Com o plano de negócio, você consegue visualizar cada etapa antes de investir dinheiro e seu tempo, prevenir erros, caros e desastres operacionais. Tomada de decisão mais segura, com clareza e confiança. Comunicar sua ideia de forma clara para sócios, bancos e investidores. Então, o plano de negócio, inclusive, ele serve para você chegar e levantar o dinheiro emprestado no banco. Né? Aqui eu mostro que esse meu negócio aqui, ele é lucrativo. Em resumo, o plano de negócio, ele transforma a sua ideia em um projeto real, estruturado e viável. Aqui na escola, a gente chama de plano de gastronegócio. A escola é gastronegócio, como eu disse, a gente fala de negócio, não fala sobre receita. A receita entra, mas como um ponto importante do cardápio de arrecadação de recursos. O que a gente ensina aqui é como você vai gerenciar, independente se é um food truck. Se é uma pizzaria com 600 lugares, é uma pizzaria com 10 lugares, uma churrascaria, não interessa. O fato é que você precisa ter um plano para você ter as suas metas, né? Para você estar lá. O papel do dono, ele é um cara que ele é o gestor dos processos. Você tem gerente, você tem pessoas que vão estar me ajudando, mas certamente é você que tem que estar acompanhando para saber esses processos. Cada processo envolve dinheiro. E o seu papel é ser guardião do seu dinheiro, compreende? Então, diante dessa... um cliente que, sei lá, que foi embora, é dinheiro. Né? Um custo, uma mercadoria que estragou, é dinheiro. Então, no final das contas, todo o seu trabalho vai ser pago com um bom resultado. O que a gente tem numa ferramenta, que é o ensino, que é a DRE, e a gente verifica se o resultado foi positivo, se valeu o seu esforço. Se o seu resultado foi negativo, então, evidentemente, você trabalhou e pulou alguma etapa, ou deixou de ver alguma coisa, ou o seu colaborador não está ajudando. Então, não sei se deu para entender, mas o caminho é esse aí. O plano de negócio, ele... aqui tem vários tipos de aluno. Tem aluno que já vem com o negócio pronto, começou com a renda extra, o negócio deu certo. Agora ele quer montar o negócio dele. Quando eu falo montar, principalmente, é quando você precisa aumentar e melhorar a sua gestão, gerir o processo. E normalmente a gente tem funcionário. Começa com 2, já é um negócio. Então você precisa do plano, porque você não é só. Você não pode tirar um negócio só e nem vai fazer crescer algo só. Senão você mantém-se como renda extra. Você faz tudo, compra tudo, dá super certo. É você que faz. À medida que tem outras pessoas lhe ajudando, outras pessoas fazendo outras tarefas, é que o negócio vai complicando. Porque aí você delega. Não é... Tem vários
coisas que a gente pode citar, desde a falta de interpretação, entendeu errado uma ordem sua, um processo errado, tudo isso acaba, no final, gerando a questão do valor. Deu certo, não deu. E você não fica perdido, você tem uma noção, você sabe para onde você está indo. Então tudo começa com história. Vamos tirar da cabeça, como eu digo na nossa mentoria. Tirar da cabeça, vamos botar, porque a partir daí começa a construção do seu sonho. Você vai tirar da sua cabeça, você vai chegar a dizer, vai definir missão, visão para o seu negócio. Com diferencial que você acha que tem. Porque normalmente quando a gente bota um negócio, não é só pelo prazer. A gente acha que vai estar suprindo uma lacuna no mercado, pouco explorada ou que é mal explorada, vamos dizer assim, e você entra com uma solução no mercado. Então, você responde por que seu restaurante existe, ele vai oferecer o quê, único, aonde se quer chegar, que ele chegue. Então, apesar de serem perguntas muito abertas, elas têm a capacidade de ir dando forma ao que você vai estar contando, certo? A conexão com as outras, todo plano, ele se conecta com o outro. Quando eu falo construção, é porque, por exemplo, nós estamos falando aqui do primeiro tópico. Esse tópico, ele vai alimentar o segundo, que alimenta o terceiro, que alimenta o quarto, que alimenta o quinto. Então, o plano, ele é baseado em pilares, em planos, mini planos, né? O plano inteiro tem vários planos. Primeiro é a ideia. Eu quero isso, eu quero um restaurante de delivery, eu quero andar kitchen. Eu quero que seja assim, 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 e a minha kitchen ela é especialista em determinada coisa, e uma marca, na outra marca eu quero, sei lá. Tá? Então você coloca, eu vou atender o público XYZ, eu estou querendo e tal, vai ser na garagem da minha casa. Então, entende? Vou ter. Aí você vai colocando, seguindo as perguntas específicas. Né? A conexão com as outras partes do plano se apoia aqui, e ela dá direção, propósito para cada decisão. Então, lembra o Lego? Alguém brincou aqui já de Lego? Então, vai botando lá, vai fazendo essa construção. Então, o primeiro tijolinho do Lego foi colocado lá, do plano. Então, o segundo é a análise de mercado. Então, você tem uma ideia, vamos botar aqui uma ideia de uma pizzaria. Uma pizza que você tem com uma massa dormida, mal dormida, sei lá, uma coisa com um recheio diferentão e tal. Enfim, você botou isso aqui, acho que no seu bairro não tem. Então, beleza. Mas será? Então, vamos analisar o mercado. Aqui nessa parte, aí tem uma série de coisas que você vai fazer. Você vai ter que, literalmente, fazer sua pesquisa, ir no mercado, no bairro onde você está, e vai verificar a concorrência. Vai verificar quem são, o que fazem, aonde moram, onde dormem. Tá, cadê o Globo Rural, né? Aonde, quem é o seu concorrente. Então, aqui você entende quem realmente vai pagar pelo seu serviço e quais são as necessidades do seu atendimento. Olha, essa parte a segunda parte. Tudo aqui é muito importante, mas esse é importante porque é o seguinte. Você está entrando agora, já tem o seu Manuel na pizzaria, o Giovanni já está lá há 5 anos com a pizzaria dele bombando, chega você com uma pizzaria nova, né? Não pode estar querendo sentar na janelinha, você tem que mostrar o seu valor inicialmente, cativar seus clientes. Então, você tem que ter um parâmetro. E isso é análise de mercado. Você tem um parâmetro, quem já está no mercado, no ramo, e o que esse cara está fazendo. Então você vai lá, eu sugiro inclusive na minha mentoria, você tem que ir, provar, tem que sentir. Não é para imitar, muito pelo contrário, para criar coisas até diferentes. Até você identificar uma coisa que, na minha mentoria que eu falo, que é a FOFA, né? Análise, né? Forças, fraquezas, para você poder verificar isso. E geralmente eu digo, vai em 3, que são os diretos. E os indiretos você também pesquisa, e anota. Então você vai verificar quem é, o quanto é que o cliente paga. Uma das questões importantes aqui na análise do mercado é o preço que o cliente está pagando. O cliente, eles estão operando uma pizza napolitana nesse bairro, sei lá, X valor. Não adianta você querer dar uma de bonitão e querer comprar mais. Você tem que pagar trazer até um pouco menos, vai ganhando a clientela, e mostrando um serviço diferenciado e tudo mais, né? Então, a conexão aqui, ele se adapta ao sumário executivo, que foi o histórico que a gente contou sobre o seu restaurante, o que você deseja, garantindo que o sonho seja viável no mercado real. Aí depois a gente vai para o terceiro levelzinho, que é o plano de marketing. O plano de marketing também importantíssimo. A gente precisa entender que a gente não vende para qualquer pessoa. Então, normalmente o plano de marketing tem os 4 P's. Né? Então, a gente vai estar entendendo aqui como atrair e fidelizar cliente, estratégia de comunicação, promoção, rede social, evento. Então, é justamente preço, praça, produto, né? E uma coisinha agora que não me lembro. Então, a conexão depende da análise de mercado para saber como vai falar com o público certo. E uma das coisas que eu coloco, que é super, hiper importante, né, é o seu cliente ideal. Aqui a gente define quem é o cliente ideal. Mauro, tem cliente ideal? Tem. Você não vende para todo mundo. Você tem que entender que o seu propósito, lá no sumário, lá no histórico, que você queria é para agradar um determinado tipo de cliente. Ele vai pagar suas contas. Então, tudo isso vai construindo uma ideia. Então, você precisa falar para o cliente certo. Então, isso serve para muitas coisas. Então, quando a gente desenha um plano de marketing, a gente desenha com o objetivo de agradar um perfil de cliente, certo? Esse cara, eu não estou falando que quando eu falo isso, as pessoas confundem como
quer dizer que eu só vou vender para um tipo? Não, não é isso. Você tem a sua casa. A gente tem que ter um posicionamento, a gente tem que ter um perfil, a nossa característica. A minha característica, é despojada, meu garçom senta na mesa para conversar com o cliente, porque o estudo que você teve, o que você imaginou para esse tipo de cliente, você vai receber um cliente que gosta desse tipo de tratamento. Você jamais vai receber, quem for um cliente que não que seja mais formal, ele jamais vai ser seu cliente. E está tudo bem, tudo certo. Então, quando você vê lá no mercado, você também vê o tamanho do mercado que você quer montar. Caiu aqui, estava gravando. Então, vamos lá. Então a gente tem essa definição sobre essa estrutura dessa maneira, dessa forma. Então vamos lá. Vamos plano operacional, depois a gente vai para o outro Lego. Plano operacional é aquele que estrutura equipe, processo, fornecedor, logística, operação diária. A conexão aqui se conecta com o marketing, porque a gente no marketing definiu, né, o tipo de cliente, o tipo de serviço que conecta com esse cliente, que transforma ideias em ações práticas. Por exemplo, se o marketing promete, como eu falei, atendimento rápido ou super despojado e aquela coisa mais intimista, então, ok, a sua estrutura vai ter que ser desenhada, inclusive decoração da sua casa, o fardamento dos seus garçons, a estrutura toda tem que falar com esse cliente, certo? Com esse perfil de cliente. E quando a gente fala em perfil, são milhares, é muita gente. Então, você apenas está criando uma característica e toda a sua casa é voltada para ele. Agora, lá no mercado, você teve que verificar se esse mercado, nesse bairro, esse tipo de cliente, ele é o suficiente para manter seu negócio em funcionamento, né, durante muito tempo. Bom, depois a gente vai para o pilar financeiro. É onde a gente pega todas aquelas informações, transforma em números em indicadores. Então, inclui projeção de investimento, custo, despesa, receita e lucro. A conexão integra todas as anteriores. Então, do sumário executivo, né, pega metas e objetivos, análise de mercado, vem com as previsões de venda, do operacional vem com os custos reais, do marketing vem os investimentos em divulgação, captação de cliente, né, e o investimento voltado para esse tipo de cliente que você vai vender. O benefício final é que você sabe exatamente quando precisa investir, quando pode lucrar e quanto tempo você vai recuperar esse capital. Que esse é um indicador chamado ROI, né? É o tempo que você vai estar tendo. Como essas partes se comunicam, irmão? Olha, cada etapa conversa com a outra etapa. Eu já tinha explicado isso, mas é bom a gente reforçar. Quando a gente vai o Legozinho, que por exemplo, feito, cada Lego daquele se comunica com o anterior, certo? O próximo se comunica com os anteriores e vai formando, então, um plano. Por isso é o nome, o plano de negócio. Né? Aqui é o plano de gasto do negócio. Ele tem coisas a mais detalhadas especificamente do ramo, e um plano comum não tem. Então, trazendo aí uma rede de informações e decisões. O resultado é uma visão clara de negócio, então, surpresas agradáveis e decisão por impulso. Isso é uma desgraça, fazendo decisão por impulso. Você coloca o negócio por uma questão emocional e aí você vai atrás de dinheiro e quer que dê certo. Então, o benefício de usar o plano é clareza, segurança, organização, confiança e previsibilidade. Eu adoro esse nome, porque quando você termina um plano desse, ele já diz assim, olha, rapaz, o caminho é esse, você vai chegar ali naquela esquina lá, tu dobra a direita, depois tu pega a esquerda e tu chega lá. Agora, o limite lá de velocidade é 60, viu? Passa disso, senão tu se lasca. Ou naquela outra avenida, tu é 120, porque senão lá é perigoso, esse tipo de coisa. Em outras palavras, você passa de jogador amador para um profissional de restaurante, que se chama restaurateur. Quem é restaurateur é o profissional, é o gestor do negócio gastronômico, né? Então, a gente chama de restaurateur. E isso faz toda a diferença. Quando o objetivo é abrir um restaurante lucrativo e sustentável, você não vai simplesmente estar indo lá no escuro. Você vai ter um norte, uma meta. Uma meta, em outras palavras, orçamento. Você tem um orçamento de faturamento, tanto para faturamento como para despesa. Lógico que você tem que faturar menos do que você vai faturar, né? Ou você tem que pagar menos do que você vai faturar. Agora, chefe, se você quer dar o próximo passo e ter um guia prático, bom, os 13 passos de sucesso é uma book que eu tenho. Vou deixar o link aqui na aula, mas está lá também na bio do nosso canal. Então, você vai lá, se cadastra, baixa esse e-book. É o começo, para você começar a entender. Não é um plano todo, mas ele dá uma noção do que você vai estar fazendo. O que você tem que estar entendendo. Mas é um começo bom para você começar a entender da importância como a gente faz um planejamento. Então, o nome desse meu e-book é Os 13 Passos de Sucesso para Abrir um Negócio de Alimentação. E eu preparei esse e-book totalmente gratuito para você. Simplesmente chegou lá, vai lá, fique tranquilo com o link é super seguro. Vai lá, vai abrir uma página. Dessa página você vai lá e cadastra. Quando você vai estar cadastrando, aí você vai ser convidado também a assistir uma aula. Olha aí, eu já inclusive preparei, esse final de semana, preparei uma aula bem completa, mostrando como é que a gente faz o nosso treinamento. Então, dentro do consultor. Vai lá, vale a pena. Não é 5 minutinhos, não. É bem denso. Você vai entender passo a passo, passando todas essas etapas aqui, como é que você vai montar e gerenciar o seu restaurante da maneira certa. Passando por todas essas etapas aí, e a gente transformando isso em metas, e metas que processo para você não deixar a peteca cair. Então, baixa agora,
estude cada etapa, né, e comece seu restaurante com um plano certo, evitando erros e construindo um negócio sólido desde o início. Vale a pena. Legal? Eu espero que você tenha entendido, que tenha, seja, tenha sido legal para você poder compreender. E a gente finaliza por aqui. Tá bom? Obrigado, tudo de bom. A gente se vê na próxima quarta-feira. Eu vou fazer a edição desse vídeo e vai ficar um pouco mais curtinho. Eu vou encurtar. Na live eu converso muito, mas para você poder tirar dúvida lá. Valeu?